Olá pessoal, vamos começar por aqui mais uma resenha do Barbeiro Crente, que é esse tempo que a gente separa aí para trocar uma ideia sobre as palavras aí que a gente compartilha aqui na barbearia, né? As palavras gloriosas, poderosas que o Senhor opera aqui nessa cadeira, né? É um tempo que nós vamos separar para poder compartilhar com você as coisas grandiosas que Deus fala conosco aqui. Mas antes disso, não podemos esquecer, clica lá no botão, se inscreve no meu canal, clica no sininho ali do lado para você receber ali a notificação de que há um vídeo novo na jogada, né? Não perde essa oportunidade, porque precisa ter alcance, gente. As almas precisam ser alcançadas, o pessoal precisa ouvir falar de Jesus e nós queremos ali, não apenas, eu sempre digo, isso aqui que nós temos aqui não é simplesmente uma barbearia, mas é uma igreja disfarçada de barbearia. E a igreja é isso, a igreja é o lugar onde a gente fala do Senhor para aquelas pessoas que precisam, para aquelas pessoas que necessitam e quem não precisa, não é verdade? Então vai lá, não esquece, clica lá, vou dar um tempo para você. Foi? Ok, muito obrigado, né? E hoje eu venho aqui para compartilhar com você duas realidades. Tem duas realidades na palavra de Deus que me chamam a atenção em respeito a propósito, né? Quem nunca ouviu falar, quem nunca falou, o meu propósito, o propósito, o Senhor tem um propósito, né? E verdade, tudo na palavra de Deus gira em torno de propósito, né? O Senhor tem um propósito, o Senhor tem um sonho no coração dele, com todos os seres humanos. Foi o Senhor que nos criou, o Senhor nos criou com um propósito, não é mesmo? Então, é o meu propósito ou o propósito do Senhor, né? E com essas duas realidades, então, eu tenho aqui duas palavras, uma que está lá em Mateus, no capítulo 8, no versículo 23, você vai encontrar essa palavra também em Marcos, no capítulo 4, versículo 35, que é a primeira realidade, onde Jesus acalma a tempestade. Jesus estava ali num barco, a recém ele tinha feito um monte de milagre, ele tinha curado um monte de gente, ele estava trabalhando ali para o Senhor, implantando o reino, né? Passa ali pela beira do mar da Galileia, passa perto daquele lago ali junto com os discípulos, já conversa com mais um monte de gente que queria seguir ele, entra num barco e ele estava muito cansado. Lógico que ele estava muito cansado. O Senhor Jesus estava cansado, ele era tão homem quanto Deus, né? Ele tinha um corpo físico, ele estava cansado. Adivinha só, ele ferrou no sono, né? Jesus ferrou no sono, e lá pelas tantas, aquele mar se agita daquele jeito. Estou falando aqui a esse modo, a palavra vai estar ali depois direitinho, nós vamos compartilhar essa palavra, você vai lá, pega e vai lá ver na sua Bíblia, ok? Então, mas enfim, Jesus estava lá ferrado no sono, né, gente, dormindo dentro daquele barco, e vem aquelas ondas enormes, vem aquela ventania, começa aquele temporal. Quem é que não se apavora? Quem aí tem medo de temporal? Se você tem medo de temporal, já comenta aqui, já dá uma comentada dizendo, eu morro de medo de temporal. Muita gente, né? Como não ter? Todo mundo apavorado dentro daquele barco, e volta para cá, e vento para lá, e as velas aqui, quebra um negócio. Jesus lá, ferradão no sono. Vem os discípulos correndo, né? Chegam lá, vão fazer o que agora? O que nós vamos fazer agora? Vão acordar esse homem, porque esse homem não acorda. Foram lá, né? Mestre, tu não te importa que pereçamos, olha só, né? Tu não te importa que pereçamos, olha só, esse mar revolto desse jeito, o que nós vamos fazer? Jesus levanta lá, talvez, coçando aqui a cabeça, né? Louco de sono, cansado, olha para eles e diz assim, mas que pequena fé de vocês, homens de pequena fé, né? Lê lá, tu vai ver, está escrito, né? Homens de pequena fé. Jesus vai lá, te acalma, mar. E o mar se acalma. O mar para. Jesus podia ter feito qualquer coisa. Por que ele disse homens de pequena fé? Jesus estava de mau humor. Não, mas depois daquele monte de milagre, depois daquele monte de coisa que Jesus fez lá, o pessoal era para estar com a fé um pouco mais edificada. Foi isso talvez que ele pensou. Enfim, a tempestade se acalmou, Jesus operou mais um grande milagre, mais aqueles homens, quem é este? Que a tempestade e o mar obedecem, glorificou o nome do Senhor Jesus, mas ele instigou a fé daqueles homens, mas ele deu uma pegada ali, né? Homens de pequena fé e tal. Essa é a primeira realidade, né? Segura aí. Vamos lá no livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 40, também está em Mateus 26, 36, lembrando, vai estar anotadinho ali, você pode conferir. Então, né? Jesus está indo para o Getsemane, lá para o jardim, lembra? E ele fala para os caras ali, vocês ficam aqui, vocês vigiem, para que vocês não venham a ser tentados, eu vou ali orar, e daqui a pouco eu venho, mas vocês ficam aqui, ficam ligados, né? Estou falando aí de novo, né? Como diria lá os teólogos, estou falando
até o Gênesis da coisa, né? Então Jesus disse assim, fica aí, fica ligado, né? Aí os caras ficaram ali, daqui a pouco Jesus voltou, os caras dormindo, né? E aí o que acontece? O que Jesus fez? Chega lá, estou eu aqui ilustrando, né? Chega Jesus lá, pá, nos pés do cara, né? Mas, né? E aí, levanta o cara lá coçando, né? Jesus, mas né? Dormindo, mas não... Aí eu fico imaginando que a gente, tá? Pegou aí as duas realidades, pegaram as duas realidades, segura aí, então, vamos aqui conversar, vamos para a resenha. As duas realidades aí, uma o mar se acalma, Jesus está dormindo, os caras chamam ele, e ele já, homem de pequena fé. A outra realidade, Jesus está orando, os caras vão tirar a paz, vão dormir um soninho, vão, né, tirar a licença um pouquinho, e Jesus, na cabeça humana talvez, né, os caras ficaram pensando, mas aí o cara dorme, nós chamamos ele xinga nós. Agora nós dormimos sono, o cara vem aqui e xinga nós, mas não tem o que a gente vai fazer que esse cara não xinga a gente, né? Mas olha só a visão humana. Você nunca teve numa situação onde o mar está revolto, onde a tempestade está pegando, né? E você pensa assim, mas será que tu não vai orar lá assim, será que Jesus não está vendo isso? Será que Jesus não se importa? Será que Deus não poderia intervir na minha situação? É o que os caras foram fazer, mas Senhor, tu não te importa que pereçamos? Talvez quantas vezes você já deva ter orado algo parecido. Senhor, tu não tá me ouvindo, parece que o céu está de bronze. Mas quantas vezes também, né, o couro está comendo no mundo espiritual e a gente está dormindo. E aí é a vez de Jesus dizer, vem cá, tu não te importa? Vem cá, fulano, vem cá, Ney, tu não te importa? Eu pedi para tu vigiar, eu pedi para tu orar, eu pedi para que tu não viesse a ser tentado, ou seja, ouvir mais alta a voz do inimigo do que a minha. E tu tá aí dormindo, tia. Quantas vezes isso acontece? Por quê? Porque se nós realmente estivermos com os nossos corações inclinados, a nossa audição, a nossa mente espiritual voltada para o propósito do Senhor, né? Então nós vamos entender que ele estava lá orando, que ele estava lá chorando, suando sangue, que momentos cruciais para o reino, para a eternidade, para o povo, para a igreja, estavam por acontecer. E muitas vezes, e hoje, o Senhor Jesus está no céu, o Espírito Santo está sobre a igreja, quanta coisa aconteceu depois disso, mas há momentos cruciais acontecendo com a igreja. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Quantos de nós estão dormindo? Quantos de nós estão precisando de um chutezinho nos pés ali e dizer, vem cá, tia, te acorda? Se tu está precisando, eu vou te dizer agora, vem cá, tia, acorda, né? E quantas vezes o Senhor Jesus está olhando para nós dizendo, acorda, e nós achamos que nós temos que estar olhando para Ele dizendo, tu não te importa que eu pereça, porque você está pensando na comida do seu armário que está diminuindo, na fatura do teu cartão de crédito que não paga, na clientela que não está aparecendo, no patrão que está te perseguindo, numa briga lá, numa rixa com os vizinhos, no teu filho que está indo mal na escola. Quantas coisas nós olhamos para o nosso umbigo, para os nossos propósitos. E aí onde eu te faço a pergunta, meu propósito ou propósito de Deus? Porque os propósitos do Senhor são maiores do que os nossos. A visão do Senhor é maior para nós, e nós somos chamados a viver um propósito. O Senhor Jesus está cuidando de nós. O Senhor Jesus está cuidando da minha vida, está cuidando da sua vida. Mas eu te pergunto, você está acordado de fato? Você está vivendo o propósito do Senhor na sua vida? Ou você está tentando trazer o Senhor para dentro do seu propósito? Para dentro, você está se deixando ser usado por Deus? Ou você está querendo que o Senhor venha servir você? Mas a Bíblia me fala. Irmãos, não é mais momento de vivermos esse evangelho. Jesus está às portas. A igreja do Senhor Jesus Cristo está de pé sobre a face da terra. É momento de nós acordarmos, de nós nos levantarmos, de nós orarmos, de nós vigiarmos para que não sejamos tentados, de nós compreendermos o propósito do Senhor Jesus para as nossas vidas. Você está me entendendo? Se você está me entendendo, coloca lá, comenta lá no vídeo lá, né? Estou te entendendo, estou vivendo esse momento. É momento de nós vivermos os propósitos do Senhor, de nós entendermos que é momento de nós nos levantarmos, de nós acordarmos, despertar, desperta tu que dormes, né? Para
chorar com os que choram, nos alegrar com os que cantam, mas viver acima de tudo o propósito que o Senhor Jesus tem no seu coração, o propósito da igreja sobre a face da terra, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que oram, que buscam, que entenderam que o Senhor Jesus está às portas, está voltando, que nós vamos para o céu. Entender que as palavras que o Senhor Jesus falou em todos os evangelhos ali, mas principalmente, no mundo tereis aflições, mas calma lá, Deus é contigo, Ele já venceu o mundo, nós teremos aflições, mas precisamos entender, o Senhor Jesus já venceu todas essas coisas. Se nós andarmos com Ele, nós vamos andar em vitória, não importa. Irmãos, nós sabemos, nós somos carne, nós vamos viver aflições, nós vamos viver os perrengues do dia a dia aí, nós vamos passar por aperto talvez, cada um dentro da sua realidade, mas o que mais importa, o Senhor é contigo. Seja você também com o Senhor. Não pense que porque o Senhor é contigo, você pode ser ali no meio da luta, no meio da dor, é muito normal, mas pode acontecer de nós murmurarmos, de nós acharmos que o Senhor não é conosco, porque nós queremos que Ele faça naquela hora já aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós entendemos como, mas os propósitos do Senhor são maiores que os nossos. Nesta noite eu quero te instigar para que você tenha fé, que você tenha fé no propósito do Senhor, para que você use essa fé para orar, para encontrar o propósito do Senhor. Talvez se você não compreendeu ainda o propósito do Senhor para a sua vida, que o Senhor possa falar no seu coração, que o Espírito Santo possa falar no seu coração, que você possa compreender qual o propósito de Deus com você, que você possa viver plenamente esse propósito, que você possa frutificar no Espírito. O que é frutificar no Espírito? É crescer no Senhor, é ter paz em meio à tempestade, é permanecer acordado. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é paz, alegria, bondade, longanimidade, domínio próprio. Como ter essas coisas? Frutificando no Espírito, tendo fé em meio à tempestade, estando acordado, estando esperto para aquilo que o Senhor Jesus nos encorajou e nos chamou para fazer. Ouça a voz do Senhor, ok? Então, pessoal, o que nós tínhamos para compartilhar é isso. E eu te digo mais uma vez, não se esquece, clica lá, inscreve no canal, Resenha do Barbeiro Crente. Se você precisar de uma oração, quiser alguma coisa, comenta aí, nós vamos orar por você, nós vamos falar com você, né? E fica ligado, porque tem muita coisa maravilhosa de Deus que está por acontecer por aqui. Não perde nada, você vai receber a notificação já semana que vem de mais vídeos maravilhosos e coisas tremendas que o Senhor vai fazer conosco. Um abraço forte no seu coração, que Deus abençoe.